Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto bimestre que se inicia hoje e começaremos pela temática dos atos processuais. Teremos aí algumas aulas para tratar dos atos. Basicamente, hoje nós daremos uma olhadinha na parte geral relativa aos atos processuais para entender do que se trata, algumas classificações, etc. Falaremos também de negócios jurídicos processuais, uma temática super atual e relevante. Inclusive, o texto da aula de hoje é um texto do professor Eduardo Talamini sobre negócios jurídicos processuais, super legal, que eu espero que vocês leiam depois de assistirem esse vídeo. Na aula de amanhã, trataremos dos atos de comunicação processual. Depois falaremos dos prazos processuais na semana que vem, entenderemos como é a forma de contagem de prazos, faremos vários exercícios para que vocês aprendam a contar prazo bem certinho e analisaremos outras peculiaridades também relativas ao tempo dos atos processuais. E, por fim, na última aula de atos, trataremos sobre as invalidades processuais, tá? Teremos sempre um diálogo com tudo que falaremos hoje, porque hoje nós temos uma parte, como eu disse, mais geral dos atos processuais, ok, pessoal? Eu coloquei para vocês no material de vocês, que eu peço para que vocês usem, acompanhem, né, enquanto estão assistindo o vídeo, imagino que vocês sempre façam isso, para recapitularmos alguns conceitos interessantes, né, a diferença entre processo e procedimento, lembrarmos, né, algo que vocês certamente viram no primeiro semestre, lembrarmos que procedimento é uma sequência de atos no processo, sequência de atos que vai fazendo com que o processo ande, com que o processo evolua, com que tudo acabe acontecendo no processo. Vamos nos lembrar, inclusive, daqueles conceitos tão importantes de ônus, deveres, poderes e faculdades no processo, né? A prática de um ato processual da parte que decorre, por exemplo, de um exercício de um poder, como é a propositura da ação, que vem por meio da petição inicial, abre para outra parte um ônus, enseja um ônus a ser praticado, a ser exercido ou desincumbido pela outra parte, o ônus de contestar. Antes disso, abre para o juiz o dever de, diante de todos os requisitos presentes da petição inicial, receber essa inicial e determinar a citação do réu. A citação do réu, então, é um novo ato processual. Vejam que aí nós já temos 2 atos, né? Até 3. A petição inicial, um ato da parte, o deferimento da petição inicial ou, eventualmente, o indeferimento, um ato do juiz, a citação do réu, um outro ato processual, no caso, um ato de comunicação processual. Vem, então, um outro ato processual exercido pelo réu, no caso, a contestação. E a contestação do réu, a depender das matérias que traz, abrirá para o juiz o dever de intimar o autor para se manifestar sobre a contestação naquilo que nós chamamos, né, por meio daquilo que nós chamamos de impugnação e que estudaremos mais adiante. Então, vejam como é uma sequência de atos, né? A prática de um ato cria uma situação jurídica processual para a parte, que exige, que acaba ensejando a prática de um novo ato, que cria uma nova situação jurídica processual, e assim o desenrolar do processo vai acontecendo. Por isso que é tão importante nós entendermos essa sequência de atos que compõem o procedimento. Vocês também já viram no primeiro semestre que a regra no processo civil brasileiro é o procedimento comum, o antigo ordinário, né? Um procedimento comum, que é esse que estamos estudando, não obstante haja alguns procedimentos especiais previstos tanto no código como em leis esparsas, que vocês vão também estudar lá na 4ª série, lá mais pra frente, né? Mais adiante. Mas temos então um procedimento comum e vale ressaltar e lembrar também que o Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de adequação procedimental, tanto pelo juiz quanto pelas partes, ou seja, mudanças no procedimento que tenham por objetivo uma melhor prestação da tutela jurisdicional. O próprio artigo 139, inciso 6º, vai dar ao juiz poderes de adaptação. O professor Fred, inclusive, há muito tempo já ressalta a existência do princípio da adequação procedimental no seu curso, né, que vocês inclusive utilizam aí para estudos, porque compõe a nossa bibliografia, justamente porque o processo civil, em especial após o CPC de 2015, é regido
pela ideia de adequação, flexibilização procedimental, claro que com alguns limites, mas é possível pensar aí em formas de flexibilização procedimental, seja por atos do juiz ou pelas partes, como, por exemplo, a inversão da ordem dos meios de prova, a ampliação de prazos, as partes podem realizar uma série de negociações de que falaremos mais adiante, enfim, temos aí um CPC que bem diferente nesse aspecto do CPC de 73, é um CPC muito mais flexível e isso é muito importante para nortear aqui as nossas discussões. Então vejam como entender que atos processuais são esses, que regras regem, que princípios regem estes atos processuais, é de suma importância para nós compreendermos como uma tutela jurisdicional pode ser adequadamente prestada. No fundo, é disso que vamos falar. Claro que vamos olhar para que atos são esses, as regrinhas do código relativas aos atos, umas partezinhas até meio chatinhas, né, maçantes sobre isso, mas que são importantes justamente porque a interpretação adequada dessas regras resulta numa prestação jurisdicional melhor. Sempre essa finalidade, já que o processo é instrumento do direito material, como vocês também já devem ter visto, ok? Mas, enfim, né, pessoal, o que são atos processuais? Eu trouxe para vocês ali no roteiro 2 conceitos de atos processuais, um pouco mais específico, um pouco mais geral, mas basicamente podemos considerar que os atos processuais são as declarações de vontade, as manifestações de vontade que as partes exercem no processo, ou comportamentos que as partes adotam e que causam impactos no processo. São inúmeros os atos processuais, não só das partes, mas também do juiz. Algumas questões gerais sobre os atos processuais, e aí eu recomendo fortemente que vocês leiam os dispositivos que eu indiquei, porque esses dispositivos vão nortear toda a compreensão disso, mas os atos processuais em regra são públicos, impera aí o princípio da publicidade dos atos, vocês também já analisaram isso, salvo os casos de segredo de justiça, em que teremos exceções previstas, inclusive no próprio artigo 189 do CPC. Temos também o uso obrigatório da língua portuguesa, eventualmente documentos que são trazidos em língua estrangeira para o processo devem ser traduzidos, a regra do artigo 192 vai nos dizer isso, e a prática dos atos processuais pode também ser eletrônica. Daqui a pouquinho, para falar da forma dos atos, nós analisaremos um pouco melhor esta questão. Quando falamos em atos processuais, que atos nós temos, né? Que classificação que é essa? Nós temos os atos das partes, os pronunciamentos do juiz, os atos que o juiz pratica no processo, atos do escrivão, chefe de secretaria, que em geral contribuem muito para impulsionar o processo, também temos esses atos, e atos praticados por outros auxiliares da justiça, que vocês também já devem conhecer. O perito, o oficial de justiça, o avaliador e etc. O contador, todos eles praticam atos nos processos. Vamos começar, pessoal, olhando para os atos das partes, para entender melhor que atos são esses, né? Os atos das partes podem ser praticados oralmente ou por escrito, né? As partes podem manifestar-se no processo pessoalmente, muitas vezes, isso pode acontecer, a parte pode prestar um depoimento pessoal, pode participar de um interrogatório livre, enfim, ela pode, então, pessoalmente praticar esses atos, a prática de um ato material também pela parte, o cumprimento de uma determinada obrigação que a parte é que tenha que cumprir, não seu advogado. Nós veremos que isso gera impactos, inclusive no cômputo do prazo, na forma de contar o prazo, ou a parte também pode exercer os atos por meio de um advogado que pratica os atos processuais no processo, oralmente ou por meio de petições. A petição inicial é um ato processual, a contestação é um ato processual e etc. Né? Temos aí inúmeros atos processuais possíveis. Os atos processuais das partes produzem efeitos imediatamente. Como regra, impera a eficácia imediata dos atos processuais. Nós não precisamos de homologação judicial para que os atos processuais das partes produzam efeitos, salvo alguns casos que na verdade são de atos materiais das partes. Por exemplo, a renúncia ao direito,
transação, acordo, a desistência da ação, estes todos dependem de homologação judicial. Quando a parte, por exemplo, que propõe uma ação, o autor da ação, desiste, pretende desistir desta ação, ele não quer mais que essa ação prossiga, e apresenta uma petição no processo, por meio do seu advogado, pedindo a extinção do processo em razão da sua desistência, esta desistência somente produzirá efeito se e quando homologada pelo juiz. E, se o réu já apresentou contestação no processo, inclusive o réu precisará concordar com a desistência. Se o autor, ou melhor, o réu, renuncia ao direito, renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Isso também é possível. O próprio autor pode renunciar ao direito. Isso também vai depender de homologação do juiz judicial para produzir efeitos. Um reconhecimento jurídico do pedido pelo réu. O réu pode reconhecer juridicamente o pedido do autor. Isso também vai depender de homologação pelo juiz. Um acordo que as partes realizem dependerá, para produzir os seus efeitos, de homologação judicial. Mas isso é excepcional. Como regra, vale a eficácia imediata dos atos processuais das partes. E os pronunciamentos do juiz, quais são? O juiz pratica alguns atos materiais no processo, então o juiz conduz a audiência, fará a inquirição das testemunhas, fará eventualmente uma inspeção judicial, todos esses atos, mas temos os pronunciamentos judiciais, as decisões ou despachos, como nós veremos, que são pronunciamentos judiciais, atos do juiz, assim considerados como pronunciamentos. A sentença, por exemplo, é uma decisão, é um pronunciamento judicial, e as decisões interlocutórias. O que é sentença, gente? Sentença é o ato por meio do qual o juiz incide em uma das hipóteses dos artigos 485 e 487 do CPC e coloca fim à fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Então vejam que, à luz do CPC de 2015, a sentença só será uma decisão, um pronunciamento só será considerado sentença se ele atender duas exigências. Primeiro, em razão do conteúdo de sentença, e em razão do momento em que proferida. Um ato judicial será sentença se tiver conteúdo de sentença, e o conteúdo de sentença vem nos artigos 485 e 487 do CPC, e momento de sentença, ou seja, colocar fim à fase de conhecimento. Finalidade disso, então, da sentença é essa, colocar também fim à fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição, prestar a tutela jurisdicional e colocar fim à fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Quando o juiz julga procedente o pedido do autor, improcedente o pedido do autor, condena, então, o réu ao pagamento, a uma obrigação de fazer, etc., ou extingue o processo sem resolução do mérito, porque a parte é ilegítima. Por exemplo, falta a ilegitimidade da parte, falta uma das condições da ação. Nesse caso, o juiz está proferindo uma sentença, porque todos esses exemplos se enquadram nas hipóteses do artigo 485 e 487 e colocam fim à fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. A partir daí, poderemos ter recursos, e isso postergará a análise da questão, que será então levada ao tribunal, e eventualmente até uma fase de cumprimento de sentença, uma fase de liquidação e cumprimento de sentença. Mas a fase cognitiva do processo, essa que vocês também já conhecem, terá sido encerrada pela sentença. De outro lado, decisão interlocutória é aquele ato do juiz que decide questões incidentalmente no processo, sejam elas de mérito ou processuais. Então, uma decisão que indefere uma prova, uma decisão que determina a intervenção de um terceiro, lembram das intervenções de terceiros? Uma decisão que autoriza a intervenção do assistente, uma decisão que indefere uma forma de intervenção de terceiros, ou mesmo uma decisão que julga parte do mérito no curso do processo, será uma decisão interlocutória. E o artigo 356 do CPC autoriza justamente isso. É o que nós chamamos de julgamento antecipado parcial do mérito. Lá nas aulas do último ponto que veremos, ali no saneamento, nós analisaremos
essa possibilidade também, mas eu já adianto para vocês o que é isso, né? Quando o autor formula mais de um pedido, ele formula, por exemplo, 3 pedidos, e parte desses pedidos é incontroverso, sobre parte desses pedidos o réu, por exemplo, não controverteu, mas a respeito de alguns deles é necessário prosseguir na ação, o que o juiz pode fazer? Ele pode, desde já, proferir uma decisão julgando um daqueles pedidos formulados, aquele que é incontroverso, e determinando a continuidade do processo para a fase instrutória e julgamento posterior dos demais pedidos. O que o juiz fez num caso como esse? Ele julga procedente, por exemplo, o pedido do autor. Um dos pedidos, não todos, um dos. Por isso que é julgamento antecipado parcial do mérito. Quando o juiz julga procedente um dos pedidos do autor, ele profere uma decisão de mérito, uma decisão que se enquadra lá no artigo 487 do CPC, mas é uma decisão que não coloca fim à fase cognitiva em primeiro grau, porque o processo continuará para provas e, eventualmente, depois a prolação de uma decisão a respeito daquele pedido que sobrou, daquele pedido que não foi analisado. Por isso que é uma decisão interlocutória. Embora tenha conteúdo de sentença, tá lá no artigo 487, não tem momento, não tem finalidade. Uma das, né? Não tem um momento de sentença, porque neste caso não coloca fim à fase cognitiva em primeiro grau. Então vejam que aí temos uma primeira importante diferença, o que é sentença e o que é decisão interlocutória. Por que é tão importante, né? Dentre outras coisas, porque saber de que decisão se trata, qual é a natureza da decisão, nos diz qual será o recurso utilizado no caso. Saberei que recurso eu vou interpor contra uma decisão se eu souber se ela é uma decisão interlocutória ou uma sentença. Então vejam como é importante entender isso, ok? O juiz também profere despachos de mero expediente, era o nome deles, né? Que servem apenas para impulsionar o processo. O juiz que determina a intimação do autor para se manifestar sobre a contestação do réu está só impulsionando o processo, ele não está decidindo algo. Então, o despacho não tem conteúdo decisório, não por outra razão, ele não é recorrível, ele não pode ser objeto de recurso. Outros pronunciamentos judiciais se referem às decisões tomadas nos tribunais. Acórdãos, olhem o nome, acórdão, vem de acordar, são as decisões colegiadas nos tribunais, e nos tribunais impera a regra é a colegialidade, ou seja, que as decisões não são proferidas por um único julgador, mas por um corpo de juízes, por 3, 5, 10, 15, 18, a depender da composição daquele órgão do tribunal que vai proferir aquela decisão. Então, o recurso de apelação, quando chega no tribunal, como regra, será julgado por um órgão colegiado, uma Câmara Civil, que vai proferir um acórdão, porque acordarão, todos aqueles desembargadores que participam do julgamento concordarão a respeito de uma determinada solução que está sendo dada para aquele recurso. Depois vocês entenderão essas questões específicas de recursos, não se preocupem com isso agora. De outro lado, o artigo 932 do CPC prevê a possibilidade de, em alguns casos, o juiz ou o desembargador no tribunal, o relator no tribunal, aquele que vai receber um recurso pela primeira vez, relatar esse recurso e primeiro proferir uma decisão a respeito desse recurso, possa prolatar uma decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? É uma decisão pessoal, única, de um único juiz ou desembargador no âmbito dos tribunais. Vejam que no âmbito dos tribunais, então, nós temos os acordos, as decisões colegiadas e as decisões monocráticas que vêm nas situações autorizadas pelo CPC, em que, excepcionalmente, algum recurso possa ser julgado de forma monocrática pelo relator no âmbito dos tribunais. Todos esses são pronunciamentos judiciais. É claro que nesse momento a ideia é que vocês tenham uma compreensão desse panorama geral. Depois, lá em processo civil 2, vocês vão estudar detalhadamente as sentenças, depois vão estudar os recursos para entender que recursos são cabíveis de cada uma desses atos processuais, para entender como isso funciona nos tribunais, a ideia dos acordos, das decisões monocráticas, etc. Ok? Ainda na parte geral de atos processuais, é importante falarmos sobre forma, tempo e lugar dos atos. Os atos seguem uma forma pré-definida e alguns atos vão ter inclusive uma forma expressamente prevista no código, mas impera no nosso código, no nosso ordenamento, o princípio da instrumentalidade das formas, ou seja,
Se a forma não foi observada, mas isso não gerou nenhum prejuízo, não haverá, neste caso, nulidade, invalidade processual. E estudaremos isso bem mais detalhadamente nas aulas de invalidade, mas por hora é bom vocês entenderem que o nosso código, embora preveja formas expressas de prática de atos, também flexibiliza a prática de alguns atos, seja porque permite uma adequação procedimental, como eu já falei para vocês no início, seja porque não haverá nulidade sem prejuízo, ainda que a forma não seja observada, e nas aulas de invalidade nós vamos entender melhor isso. É possível praticar um ato eletronicamente, hoje em dia a maior parte tem sido realizada dessa forma, embora o suporte físico também ainda exista naquelas comarcas, naqueles tribunais que ainda não são completamente eletrônicos. Quando os atos são praticados eletronicamente, isso acontece por meio da rede internacional de computadores e por meio de alguns sistemas que os tribunais têm, Projude, EPROC, todos esses programas, sistemas permitem a prática, a tramitação eletrônica de processos, o processo eletrônico e a prática eletrônica de atos processuais, ok? Quanto ao tempo, existe um tempo em que os atos podem ser praticados, e os atos processuais podem ser praticados das 6 da manhã às 8 da noite, salvo se a prática daquele ato já começou e precisa ser concluída depois desse horário para evitar prejuízo. Também admite-se a prática de atos de citação, intimação e penhora fora desses horários, sem problema nenhum, inclusive sem necessidade de autorização judicial para isso, e a prática eletrônica dos atos não vai seguir esse horário, né? É claro que se eu vou protocolar uma petição pelo Projude aqui no TJ do Paraná, por exemplo, eu posso fazer isso até a meia-noite do último dia do prazo. Claro que nós temos que conhecer as regras específicas de cada tribunal, o código de organização judiciária do tribunal, para compreender melhor a prática dos atos no tempo, os prazos processuais, e falaremos disso na semana que vem, mas como regra, tratando-se de processo eletrônico, eu posso realizar o protocolo de uma petição, por exemplo, até o horário, o último horário daquele dia, não é? Nós temos também que considerar que há férias forenses e há feriados, momentos em que os prazos são suspensos, e também estudaremos isso nas aulas de prazos, mas tudo isso diz respeito ao tempo dos atos processuais, que também analisaremos especificamente na aula voltada a isso. Não se preocupem com isso agora é só um panorama geral mesmo. E quanto ao lugar, os atos processuais são praticados como regra na sede do juízo, no fórum ou no tribunal, salvo algumas exceções, por exemplo, a oitiva de algumas autoridades, como aquelas que vão aparecer ali no artigo 454 do CPC, serão realizadas em outro lugar, na sua residência, em outras localidades, e não na regra geral de serem realizadas no fórum ou no tribunal, mas são casos excepcionais. Como regra, os atos processuais são praticados na sede do juízo. Vejam que nós analisamos questões muito gerais dos atos processuais. Pessoal, a ideia é que vocês tenham uma compreensão muito geral desse panorama, para que agora nós possamos especificar um pouco mais essa discussão. E nós vamos começar pela análise dos negócios jurídicos processuais. A ideia de que as partes podem acordar a prática diversa dos atos, a prática dos atos de forma diversa daquela eventualmente prevista, dispondo sobre isso, sobre outras várias questões que nós verificaremos no próximo vídeo. Depois, como eu disse, veremos os atos de comunicação, e aí teremos uma aula específica para falar dos prazos no contexto do tempo dos atos, e entenderemos melhor quando são considerados feriados, que dias são considerados feriados, quando que são as férias forenses, o que acontecem com os prazos nesses períodos, e depois também as invalidades processuais, para entender melhor essa história de que, embora haja forma definida, temos um sistema flexível que trabalha com a ideia de instrumentalidade das formas, ok? Daqui a pouquinho nos encontramos no Colab, vocês ainda verão a aula de negócios processuais, e é sobre ela que eu quero fazer a maior parte das nossas discussões de hoje. Até daqui a pouco.